Eu sou o Eduardo Breviglieri. Vamos olhar agora a parte de carboidratos. Bem, então carboidratos são moléculas orgânicas com uma base em carbono, hidrogênio e oxigênio, com uma grande função nos seres vivos em termos de duas coisas. Energética é a principal molécula a ser degradada em processos de respiração e fermentação e formada em processos de fotossíntese e quimiossíntese, ou seja, na troca de energia com os seres vivos e o meio. E nós temos uma função muito importante dos carboidratos que a gente vai ver que são funções estruturais. Existe uma divisão didática em relação a essas moléculas, que elas podem ser trabalhadas como monossacarídeos, uma única molécula de carboidrato. Quando eu uno mais de uma molécula, 2, 3, 4, algumas moléculas eu posso chamar de oligossacarídeo, sendo o oligossacarídeo mais importante para a gente aqui no momento os chamados disacarídeos. E quando eu uno muitas vezes milhares de monossacarídeos, nós temos o que chamamos de polissacarídeos. Então vamos lá, vamos começar com os monossacarídeos. Eles têm uma variação em relação ao número de átomos de carbono. Os dois mais importantes são as chamadas pentoses. Pentoses, o próprio nome já sugere penta 5, ou seja, ose carboidrato, é um carboidrato com 5 carbonos. Seria a ribose e a desoxirribose. Nós temos aqui um carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, ligados a hidrogênios e a grupos OH, hidroxilas. Aliás, a diferença entre a ribose e a desoxirribose, nós podemos numerar esses carbonos, que vocês veem na aula de DNA muito essa questão de numeração dos carbonos, aonde a gente tem aqui, ó, do lado do oxigênio, o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Esses carbonos, eles têm, na verdade, tanto a ribose quanto a desoxirribose, no carbono 3, um grupo OH ligado. Tanto que lá no DNA a gente chama de extremidade 3'. E aqui nós temos a diferença entre a ribose e a desoxirribose. A ribose, ela tem um grupo OH aqui no carbono 2. Enquanto que a desoxirribose, esse nome já está dizendo sem esse OH aqui, justamente nesse carbono 2, que seria essa diferença da ribose e da desoxirribose, que essas moléculas, esses carboidratos fazem parte da estrutura do DNA e do RNA. Portanto, esses dois monossacarídeos com 5 carbonos, eles têm função estrutural no DNA e no RNA. Agora, as chamadas hexoses são os monossacarídeos com 6 átomos de carbono. Esses 6 átomos de carbono, eles estão aqui com oxigênio, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também com hidrogênios e grupos OH, hidroxilas ligadas a esses hidrogênios, a esses carbonos. Nós vamos ter aqui, ó, a glicose, inclusive essa que tem nesse carbono 1, isso vai ser muito importante. Esse carbono 1 aqui, ó, quando ela tem esse grupo OH ligado para baixo, nós temos a chamada glicose alfa ou alfa-glicose. Quando esse OH for virado para cima, nós temos a chamada beta-glicose. Aqui nós temos uma outra molécula que diferencia uma posição de um grupo OH aqui também, é a chamada galactose, também é uma hexose. E nós temos aqui a frutose, que ela tem uma forma um pouco diferente, ela é mais simétrica. O oxigênio está aqui no meio, ela é bem mais simétrica e muito importante lá no processo, inclusive, de respiração celular, para nutrir os espermatozoides no sêmen, tem muita frutose. Então nós vamos ter esses 3 caras aqui, são as principais moléculas a serem quebradas na produção de energia nos processos de respiração celular e de fermentação. Óbvio, notoriamente, a molécula de glicose.
Quando a gente une dois monossacarídeos, a gente passou a ter um disacarídeo. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um monossacarídeo aqui, uma hexose, e aqui eu tenho outra hexose. Se vocês notarem, eu tenho aqui um grupo OH e aqui eu tenho um grupo OH também, certo? Para a gente promover a formação da ligação chamada de ligação glicosídica, existe a perda de uma molécula de água. Ou seja, esse OH daqui, que é alfa, porque está para baixo, e este H daqui, dessa outra hidroxila, eles vão se desligar, eles vão sair na forma de uma molécula de água, ocorre uma desidratação, perde-se então esse OH, perde-se esse H, e ocorre então uma ligação entre esse oxigênio e esses dois monossacarídeos. Essa ligação é chamada de alfa-glicosídica 1,4. Por quê? Estamos ligando o carbono 1 com o carbono 4 do outro, ó, aqui ó, 1, 2, 3, 4, e o local de onde ocorreu essa ligação era uma glicose do tipo alfa. Se era uma glicose do tipo alfa, nós chamamos essa ligação então de uma ligação glicosídica alfa 1, 4. Esse é o nome dessa ligação. E para ela acontecer, houve a perda de uma molécula de água. Aqui eu tenho uma glicose e uma frutose, que também vão promover a perda de uma molécula de água, vão promover essa ligação glicosídica. Nós temos aqui, por exemplo, a molécula chamada de maltose. Esse disacarídeo é a maltose. Duas moléculas de glicose ligadas de forma 1,4-alfa-1,4. Essa molécula aqui é muito importante justamente na estabilidade das moléculas de glicose para fornecerem energia. O vegetal produz muita maltose. Nós temos aqui um outro carboidrato muito importante na reserva de energia, que é a glicose mais a molécula de frutose, que vai formar a chamada sacarose. Certo? Ainda temos uma outra que une a glicose com a galactose, muito presente no leite. Então, quando a gente tem esta ligação aqui, nós temos a chamada lactose. Então, esses três que eu falei são os três principais disacarídeos. Então, lactose é uma glicose mais uma galactose. Eu tenho aqui duas moléculas de glicose ligadas de maneira alfa, eu tenho uma maltose. E eu tenho a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, que vai formar o açúcar branco. Aquele açúcar, então, refinado que a gente tem, ou assim por diante, muito extraído dos vegetais com sabor adocicado. E quando a gente une milhares de monossacarídeos, a gente tem o que chamamos de um polissacarídeo. O polissacarídeo, eu tenho o amido, a amilopectina, e o glicogênio. Esse amido e esse glicogênio, eles têm funções de reserva. Só que o amido, ele está muito nos vegetais. É uma forma que o vegetal tem de armazenar carboidratos, armazenar energia. A gente encontra muito, por exemplo, em sementes, né? O amido lá na semente, justamente lá no milho, no arroz, assim por diante. Por quê? Porque a planta, quando ela está produzindo a semente, ela está querendo dar essa reserva de energia para o seu embrião. Então nós temos ali o amido. Então, nós temos também alguns parênquimas amilíferos que a gente chama, né? Na batata doce, que seria uma raiz, na batata inglesa, que seria um caule. Então nós temos moléculas de amido como forma de reserva de energia. O glicogênio já é uma forma de energia encontrada em animais e fungos. Então eu vou ter, na verdade, elas são moléculas ramificadas. No entanto, o glicogênio tem mais ramificações.
Essa é a diferença. As duas são, amido e glicogênio, são formas de reservar moléculas de glicose. E outro detalhe importante é que elas são ramificadas. Tá? As duas são ramificadas. No entanto, o glicogênio, formado no nosso músculo, no nosso fígado, para reserva de energia no nosso corpo, ela na verdade é uma molécula que tem mais dessas ramificações. E essas ramificações daí são um outro tipo de ligação. Olha só, na verdade aqui eu tenho esse polissacarídeo e se vocês notarem, quando eu tenho a ligaçãozinha assim para baixo entre esses dois monossacarídeos, é uma ligação alfa, certo? Então eu tenho aqui ligação 4 do tipo alfa, 1,4 do tipo alfa, ligação 1,4 do tipo alfa e assim vai. Certo, pessoal? No entanto, essas ramificações são quando, lembrem-se que aqui se eu tenho carbono 1 aqui, esse último carboninho é o carbono 6. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter ligações 1,6. Essas ligações 1,6 são justamente as ligações que dão essas ramificações aqui. Elas estão presentes em maior quantidade no glicogênio, que tem uma quantidade bem maior de ramificações, mas as duas são ramificadas e têm como grande objetivo, grande função, a reserva de energia. Então, por exemplo, se vocês estão sem se alimentar e precisando de glicose, ou seja, a glicemia de vocês está baixa, o que vai acontecer? Vocês liberam hormônios como epinefrina, como glucagon, como corticoides, se bem que corticoides é mais para aminoácidos, transformar aminoácidos em carboidratos, mas principalmente o glucagon, para chegar lá na célula hepática de vocês, lá no fígado, que está cheio de glicogênio, quebrar esse glicogênio e liberar essas moléculas de glicose. Agora, se vocês comeram, por exemplo, amido, vocês se alimentaram, comeram arroz, comeram massa, alguma coisa assim, que foi extraído do vegetal, então ele tem muito amido. O nosso sistema digestório tem enzimas para digerir o amido, né, a amilase salivar ou ptialina na boca, no estômago não, mas chegando depois do estômago no duodeno, ele também vai receber, né, enzimas para digerir esse amido, a amilase pancreática. Então nós temos enzimas para digerir esse amido, absorvemos a glicose, e se nós não tivermos gastando essa glicose, normalmente nossas células, principalmente hepáticas e musculares, vão pegar esse excesso de glicose que está sobrando e vão formar essas ligações novamente, só que daí de maneira um pouquinho mais ramificada, formando a molécula chamada de glicogênio lá na minha célula hepática, lá na minha célula muscular. Agora, eu tenho outro tipo de polissacarídeo muito importante na natureza, chamado de celulose. A celulose, na verdade, ela é formada por um outro tipo de ligação. Na verdade, a ligação dela é mais fibrosa, ela não é ramificada, mas nós temos várias fibras, normalmente umas ligadas nas outras. Então eu tenho uma ligação de uma fibra com essa, o que dá aquela característica típica de uma fibra vegetal, e forma a parede celulósica dos vegetais. Essa parede celulósica dos vegetais, que tem ao redor de toda a célula vegetal, da estrutura, então função estrutural, nós vamos ter uma ligação diferente. Por quê? Porque se vocês notarem, esse aqui, carbono 1, carbono 4, a ligação também é 1,4. No entanto, se vocês notarem, essa ligação está vindo para cima. Se ela está vindo para cima, é porque aqui nós temos a beta-glicose. É uma ligação 1,4 do tipo beta, o que vai fazer com que nós não tenhamos enzimas digestivas para digerir a celulose. Apenas herbívoros possuem lá no seu tubo digestório uma parceria, uma simbiose com bactérias que fazem a digestão dessa celulose para eles. Então é um tipo de ligação diferente porque ela é uma ligação do tipo beta. Ela então vai ter função estrutural. A planta quer produzir e não quer ficar degradando essa molécula. Por isso ela forma um polissacarídeo estrutural de maneira diferenciada. E aqui nós temos a quitina, também seria um polissacarídeo, só que de origem animal, fungo também possui.
Esse polissacarídeo também tem função estrutural, só que ele é um polissacarídeo que cada carboidrato tem um grupo nitrogênio ligado nele, tem um grupo amina ali. Então é a diferença. Esse cara aqui também não tem função de reserva de energia. A gente não... O camarão, a barata, assim por diante, formam o exoesqueleto deles a partir dessas moléculas. Então a função não é reserva de energia. Eles formam esse polissacarídeo quitina aqui com função estrutural. Agora vamos fazer um exercício? Vem comigo. Agora vamos resolver um exercício? Bem, pessoal, uma questãozinha aqui bem interessante da PUC São Paulo sobre carboidratos. Está falando do amido e da celulose, mostrando aqui a glicose alfa e a glicose beta. Lembra do grupo OH, então, virado aqui para baixo, no carbono 1. E aqui o OH virado para cima, nesse carbono 1. Ambos, tanto amido quanto celulose, possuem essas ligações principais, são essas ligações 1,4. Lembra do carbono 1, de um carboidrato, de um monossacarídeo, com carbono 4 do outro. Só que aqui nesse carbono 1, ela vem para baixo, a ligação vem para baixo. Como ela vem para baixo, por quê? Porque ela é feita de glicoses do tipo alfa. Enquanto que a celulose, ela vem para cima aqui, ó, justamente porque o OH, que fez essa ligação glicosídica, está aqui virado para cima. Então, é uma cadeia de subunidades de glicose do tipo beta. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos. Itemzinho fácil, legal, então são polissacarídeos formados de monômeros, né, de glicose. Então, bem fácil esse item, bem interessante. Item 2. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados, ou seja, são digeridos pelas mesmas enzimas gestórias. Não, né, pessoal? Nós temos amilase na saliva, nós temos amilase no suco pancreático, nós quebramos o amido, nós quebramos glicogênio, mas nós não quebramos celulose. Esse tipo de ligação beta-glicosídica, nós não temos enzimas para quebrá-las. Com detalhe, até animais herbívoros não têm essas enzimas. Na verdade, o que eles têm são micro-organismos no seu tubo digestório, que através de uma simbiose, de uma troca de favores, fazem essa digestão. E o item 3, as configurações moleculares diferentes de glicose alfa e glicose beta resultam em biopolímeros diferenciados. A figura está mostrando isso. Enquanto o amido serve como reserva de energia, porque a planta facilmente vai quebrar essas ligações, liberando essas moléculas de glicose, então uma reserva de energia, a celulose ela forma fibras, e essas fibras são de grande importância estrutural para as plantas. Verdadeiro esse item. Então, resposta da questão da PUC São Paulo, resposta letra B. Alternativas 1 e 3. Certo, pessoal? Então, até a próxima. Um grande abraço para vocês.